9 Apontamentos do ancião. Em face dos aborrecimentos que lhe fustigavam o espírito, ante a opinião pública a desvairar-se em torno de sua memória, humilde, jornalista morto, ouviu sereno ancião, que lhe falou com sabedoria. Quando Jesus transformou a água em vinho, nas bodas de Caná, os maledicentes cochicharam, em derredor. Que é isto? Um Messias, incentivando a embriaguez. Mais tarde, em se reunindo aos pescadores da Galileia, a turba anotou, inconsciente. É um vagabundo em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo. Por que não procura os principais? Logo às primeiras pregações, a chusma dos ignorantes, ao invés de reconhecer os benefícios da palavra divina, comentou, irreverente. É insubmisso. Vive sem horários, sem disciplinas de serviço. À vista da multiplicação dos pães e dos peixes, a massa não se comoveu quanto seria de esperar, muita gente perguntou, franzindo sobrancelhas. Como? Um orientador sustentando ociosos? Limpando as feridas de alguns Lázaros que o buscavam, afirmou-se, em surdina, vale-se da insensatez dos tolos para impressionar. E quando o viram curar um paralítico, no sábado, consideraram os inimigos gratuitos, agride publicamente a lei. Por aceitar a consideração afetuosa de Maria de Magdala, murmuraram os maledicentes. É desordeiro comum. Não consegue nem mesmo afaivelar a máscara ao próprio rosto, dando-se a companhia de vil criatura, portadora de 7 demônios. Ao valer-se da contribuição de nobres senhoras, qual Joana de Cusa, no desdobramento do apostolado, soavam exclamações como estas. É um explorador de mulheres piedosas. Vive do dinheiro dos ricos, embora passe por virtuoso. Porque se demorasse alguns minutos, junto de publicanos pecadores, a fim de ensinar-lhes a ciência de renovação íntima, acusavam-no, sem compaixão. É um gozador da vida como os outros. Se buscava paisagens silenciosas para o reconforto na oração, gritava-se com desrespeito. Este é um salvador solitário, orgulhoso demais para ombrear com o povo. Como se aproximasse da samaritana, com o propósito de socorrer-lhe a alma, indagou-se com malícia. Que faz-ele em companhia de mulher que já pertenceu a vários maridos? Atendendo às súplicas de um centurião cheio de fé, a leviandade entregou, é um adulador de romanos desbriados. Visitando Zaqueu, escutou apontamentos irônicos. É um pregador do céu que se garante com os poderosos senhores da terra. Abraçando o cego de Jericó, registrou a inquirição que se fazia ao redor de seus passos, que motivos o prendem a tanta gente imunda. Penetrando Jerusalém no dia festivo, e impossibilitado de impedir o regozijo de quantos confiavam em seu ministério, afrontou sentenças sarcásticas. Fora com o revolucionário. Morte ao falso profeta. Censurando o baixo comercialismo do grande templo de Salomão, dele disseram abertamente. É criminoso perseguidor de Moisés. Levantando Lázaro no sepulcro, gritavam não, longe. É Satanás em pessoa. Reunindo os companheiros na última ceia, para as despedidas, e lavando-lhes os pés, observaram nas vizinhanças do cenáculo. É pobre demente. Ao se deixar prender sem resistência, objetou a multidão, é covarde. Comprometeu a muitos e foge sem reação. Recebendo o madeiro, berraram-lhe aos ouvidos, desertor. Pagarás teus crimes. No martírio supremo, era apostrofado sem comiseração, feiticeiro. De onde virão teus defensores? Torturado, em plena agonia, ouviu de bocas inúmeras, salva a ti mesmo e desce da cruz. E antes que o cadáver viesse para os braços maternos, trêmulos de angústia, muita gente regressou do Gólgota, murmurando. Teve o fim que merecia, entre ladrões. O velhinho fez intervalo expressivo e ajuntou. Como sabe, isto aconteceu com Jesus Cristo, o divino governador espiritual do planeta. Sorriu, afável, e rematou. Endividados como somos, que devemos aguardar, por nossa vez, das multidões da terra. Foi, então, que viu o pobre escritor desencarnado exibir uma careta de alegria, que se degenerou em cristalina e saborosa gargalhada.
10. Um homem do mundo. Que Sidônio Gonçalves era homem inteligente não havia negar. Cuidava de todos os interesses da vida terrena com invulgar mestria. Sua capacidade inventiva, na zona do ganho financeiro, era invejável. De longe, cercava negócios lucrativos. Identificava os fatores de ordem econômica, usando tão grande tirocínio que as suas contas eram sempre as de multiplicar. E dava prazer vê-lo, nas conversações evangélicas, junto aos colegas de trabalho espiritista. Revelava surpreendente espontaneidade nos conceitos felizes. Não chegava a comprometer-se na tribuna, mas fazia profissão de fé na palestra brilhante e macia. Os amigos espirituais, observando-lhe a acuidade intelectual, tudo faziam por chamá-lo ao desbravamento de caminhos para a esfera mais alta, mobilizando recursos indiretos. Sidônio era homem admirável no jogo das aquisições transitórias, que não faria se aplicasse à mente as propriedades eternas do espírito. Em razão disso, congregaram-se parentes próximos e remotos, no outro mundo, a fim de lhe soerguerem o padrão íntimo. Crivaram-no de mensagens consoladoras e elevadas. Fizeram-lhe nas mãos, por intermédio de valiosos amigos, centenas de livros notáveis e avisos santificantes. Devia ser bom e útil, valendo-se da vida terrena para iluminar-se. Sidônio, porém, fosse nos salões ou nas ruas, esquivava-se, gentilmente, ao serviço, comentando: Quem sou, meus amigos? Sou um homem do mundo, atolado em negócios materiais. Não estou preparado em face da sementeira divina. Os benfeitores do além, contudo, não repousavam. Gonçalves era chamado ao reino do Senhor, através de 1000 modos. Da linha de conhecimento a que chegara, entretanto, descia sempre, incapaz do impulso de elevação. Se era convidado a visitar doentes, sua resposta era clara. Quem sou eu? Nada tenho para dar. Além disso, sinto-me inabilitado para socorrer enfermos. Tenho os nervos em pandarecos. Quando algum companheiro, inspirado pelos espíritos benevolentes, vinha rogar-lhe o concurso na direção de algum centro de caridade, replicava, de pronto: Eu, que pensam de mim? Sou indigno de tal responsabilidade. Minha presença complicaria as questões, ao invés de resolvê-las. De outras vezes, irmãos de luta, nas mesmas circunstâncias, solicitavam-lhe o empréstimo do nome para o serviço de beneficência cristã, mas Sidônio respondia, implacável: Nada disto. Quem sou eu? Não tenho valor algum e a opinião pública jamais me perdoaria. Substituam-me, porque, de fato, não sirvo. Continuava frequentando as reuniões evangélicas e prosseguiam os apóstolos da espiritualidade acenado-lhe ao coração. Sugeriram-lhe, certo dia, o desenvolvimento mediúnico, em benefício dos infortunados. O escolhido, no entanto, repeliu com firmeza. Que péssima lembrança! Exclamou melindrado, tenho de viver muitos séculos, antes de tal cometimento. Sou um homem do mundo, inibido de partilhar de ministério como esse. As entidades amigas tentaram, então, situar-lhe o concurso num lactário. Quando algumas senhoras, orientadas por trabalhadores desencarnados, lhe trouxeram o plano, Gonçalves explodiu. Eu? Tratar de órfãos abandonados? Que ideia infeliz! Procurem outra pessoa. E esfregando as mãos, espantadiço, acentuava o estribilho. Sou um homem do mundo. Os círculos superiores buscaram, então, localizar-lhe o serviço num asilo de velhos, para que a sua mente, através da assistência fraternal, conseguisse algum acesso a regiões de pensamentos mais nobres. Sidônio necessitava acender a própria luz. As possibilidades que detinha estavam prestes a extinguir. A existência curta na terra já lhe impunha o entardecer. O interessado na bênção, contudo, recusou-a. Registrando o apelo que se lhe dirigia à cooperação, anunciou sem tergiversar: Absolutamente. Não aceito a incumbência. E redizia: Quem sou eu? Por fim, os missionários de cima recordaram-lhe a oportunidade de amparar alguns loucos, relegados ao hospício. O colaborador retardatário poderia fazer muito ainda.
Ajudaria companheiros devotados ao bem e salvaria vários doentes. Todavia, em face do novo convite, esperneou, negou e fugiu. Veio, porém, a hora da partida e Gonçalves, realmente, experimentou o coração vazio e angustiado. Nada mais fizera que algemar-se aos interesses efêmeros e, sem o veículo de carne, não sabia como utilizar a enormidade do tempo, além túmulo. Via-se aflito, sem equilíbrio e sem luz. Depois de longas e difíceis peregrinações pelas vias da incompreensão e do sofrimento, foi recebido por dedicado mensageiro celeste, que lhe atendeu às rogativas, tocadas de pranto. Sidônio ajoelhou-se à frente do sublime missionário e envolvido em seu magnetismo inundado de amor, os olhos se lhe abriam. Era o retorno à claridade bendita. Mãos estendidas e trêmulas, interpelou o emissário, que não se mostrava disposto a ouvi-lo, por muito tempo, em virtude das obrigações que o reclamavam a outros lugares. Mensageiro do céu, implorou comovedoramente, valei-me por quem sois. Sempre guardei muita fé na providência divina, procurei as reuniões edificantes em que os espíritos bons nos ajudavam, fui um crente e deixei o corpo grosseiro, esperando a admissão nas esferas felizes. Ante o embaixador silencioso, repetia, inquieto. Não me conheceis, porventura? Será possível seja eu agora desfavorecido pelos protetores aos quais recorri? O preposto de Jesus, estampando indisfarçável tristeza na fisionomia calma, falou. Conheço-o bem. Todas as vezes que lhe enviávamos um apelo de serviço, sua mente dava-se pressa em perguntar pela própria identidade. Sim, sim. Gaguejou Sidônio, extremamente desapontado, mas refere-se, efetivamente a mim. Sabeis, acaso, meu nome? Como não? Esclareceu a entidade angélica, você é um homem do mundo. Quando modificar a sua direção, transferindo sua alma de residência, procure-nos. Estaremos prontos a atender. Desviou-se o emissário seguindo outra rota e, tornando à sombra, Gonçalves, de coração apresso, passou a recordar. 11 Esclarecimento. Você pergunta, meu amigo, pelas razões que nos levam a escrever tanto. Não deveríamos procurar a corte celestial para repouso. Teríamos tamanha saudade da tarefa humana, a ponto de reabsorver-lhe, voluntariamente, as angústias. A seu ver, o sepulcro seria o caminho ideal para o esquecimento absoluto. Até aí, sua indagação se perde no domínio das comum, quanto aos motivos que o compelem a trabalhar pela garantia da própria felicidade. Seu inquérito, contudo, vai mais além. Deseja saber por que nos dedicamos ao assunto religioso. Todos os espíritos desencarnados, alega espantadiço, se empenham na difusão dos princípios de fé e caridade. Emparelham-se com os pregadores insistentes do alto dos púlpitos. Não possuiremos suficiente número de ministros e padres no mundo. Equivoca-se em semelhante generalização. Nem todos os desencarnados se consagram, ainda, a serviço tão nobre. Milhões deles permanecem imantados à crosta do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia, como autênticos demônios soltos, e, quando podem, chegam a destilar venenos cruéis, através de escritores invigilantes. Mantém a ignorância de muita gente, a respeito da eternidade, para melhor se acomodarem às reclamações da inferioridade em que se comprazem. No entanto, não é para comentar as perturbações da nossa esfera de ação que lhe escrevo esta carta. Refere-se você à religião, como se a fé representasse bolorento asilo para espíritos inválidos. Certamente envolvido na onda turbilhonaria que agita o oceano de nossa civilização decadente, também você penhorou o raciocínio nas ilusões do homem econômico. Crê possível a regeneração do mundo, de fora para dentro, e dar-se-ia, talvez, de bom grado, a qualquer renovador sedento de sangue que prometesse um mundo reformado por decretos que se vão caducando, de 5 em 5 anos. Dentro de tal clima, não pode compreender o serviço religioso. Admite que um pomar se mantenha e produza sem a sementeira. Persistiria a vida humana sem o altar da maternidade.
O castelo teóricos e o campo da experimentação prática, em que se assentam os princípios filosóficos e científicos da Terra, não se sustentariam sem a fonte oculta e invisível da mística religiosa. Somente o ser privado de razão consegue movimentar-se sem raízes na espiritualidade superior. Os grandes escritores, supostamente materialistas, que você menciona com indisfarçável prazer, não foram senão atletas do pensamento em conflito com as imposições do sacerdócio organizado. Não hostilizavam Deus, objeto sagrado de seus estudos e cogitações. Combatiam os processos infelizes, muitas vezes usados pelos homens de má fé, para situarem o eterno e supremo Senhor na ordem política. No fundo, identificavam a luz divina, na própria lâmpada de intelectualidade que lhes aclarava a mente. A religião é chama sublime, congênita na criatura. Todas as noções de direito no mundo nasceram à sua claridade e todas as secretarias de justiça, nos mais diversos países do globo, devem a ela, sua procedência. Quando o primeiro selvagem compreendeu que lhe competia respeitar a taba do irmão, tal entendimento ter-lhe-ia surgido, à face da gloriosa visão do céu, recolhendo, através da contemplação do sol e das estrelas, da sombra e da tempestade, a primitiva ideia de Deus. Subtrair o pensamento religioso da experiência humana seria o mesmo que desidratar o corpo da terra. Sem a água divina da espiritualidade, qualquer construção planetária se destina à irremediável secura. Conseguiria você viver exclusivamente no deserto? O homem poderá rir com Voltaire, estudar com Darwin, filosofar com Spinoza, conquistar com Napoleão, teorizar com Einstein, ou mesmo fazer teologia com São Tomás. Entretanto, para viver a existência digna, há que alimentar-se intimamente de princípios santificantes, tanto quanto entretém o corpo à custa de pão. Quem não dispõe do divino combustível para uso próprio, recorre inconscientemente às reservas alheias, porquanto, não existe idealismo superior que não tenha nascido da atividade espiritual e, sem ele, o conceito de civilização redunda em grossa mentira. Não sorria, pois, usando o sarcasmo, perante aqueles que consagram o tempo ao ministério religioso. Com os cientistas modernos, vocês poderão entrevistar o átomo, fotografar a célula e positivar a curvatura do espaço. Há muita gente na América que já pensa em pedir às autoridades administrativas da política dominante a reserva de terrenos na Lua, considerando o desenvolvimento dos veículos a jato. Poderão cogitar de tudo isto, mas não deslocarão a ideia religiosa em 1 milímetro, sequer, de rota. A fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano, por dentro, e, sem essa claridade no caminho, o planeta poderia perder, em definitivo, a esperança num futuro melhor. Quanto ao fato de demorar-me, por algum tempo, na atualidade, entre admiráveis amigos que cogitam de servir, depois da morte, ao cristianismo renascente, creia que isto ocorre por gentileza deles e não por merecimento de minha parte. Não sou nenhum Livingstone em Áfricas do outro mundo. Quem define o meu caso, com paciência, é o nosso velho sábio Shakespeare. Disse ele, certa vez, que, quando Deus nos vê endurecidos no mal, cerra-nos os olhos para a imundície e nos obscurece o juízo, de modo que chegamos a adorar os nossos desvários e a zombar de nós mesmos, caminhando, cheios de cegueira e de orgulho, para a perdição. Segundo depreende, sou um enfermo à procura de melhoras. Embora desencarnado, não posso saber se você guarda a saúde integral. Creio, porém, que, se algum dia atingir a infelicidade a que cheguei, não deixará de fazer conforme estou fazendo. 12. O anjo consertador. Quando o crente enfermo conseguiu encontrar, após longas súplicas, o anjo consertador, prosternou-se, reverente, e falou, banhado em lágrimas. Benfeitor celeste, socorre-me, por piedade. Trago o estigma do fracasso. Sou profundamente infeliz. Contra mim permanecem associadas todas as forças do mal. Nas menores particularidades do caminho sou perseguido sem remissão. Meus negócios falham, meus interesses sofrem prejuízos infindáveis, minha saúde perece. Vivo coberto de preocupações e sofrimentos.
Embalde, busco o auxílio da prece, porque, depois de frequentar templos diversos e tentar devoções diferentes, me vejo tão aflito quanto antes. Restaura-me o destino. És o benemérito consertador das vidas frustradas. Atende-me. Sinto-me desfalecer. Deteve-se o emissário angélico e auscultou delicadamente o desventurado. Mirou-o, compadecido, e considerou. Realmente, o seu desequilíbrio comove. Fixou nele o olhar muito límpido e iniciou carinhoso interrogatório: meu amigo, você tem fé? Sim, respondeu o sofredor, minha confiança em Jesus é ilimitada. E deseja restabelecer sua paz, aplanar seu caminho? Suspiro por semelhantes realizações. O instrutor fez pequena pausa e acrescentou: você sabe que o homem é uma peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Sim, reconheço. Pois bem, ajuntou o ministro da espiritualidade, o serviço restaurador que me compete é que basear-se na aceitação do homem. Não podemos assaltar o coração, quando e criatura, se refugia na cidadela da vaidade e do orgulho. Assim, se você nos aguarda a intercessão, responde lealmente às minhas perguntas. O enfermo, envolvido na luz irradiante do embaixador celestial, reconheceu que seria inútil mentir. Você vive em família e exerce uma profissão regular. Sim. Compreende seus deveres de amor, gentileza e assistência, para com os domésticos e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os superiores e subalternos. Vivendo em comunidade, na luta diária, sabe livrar seu fígado e seu coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta. Exercitar, regularmente, suas noções de fraternidade. Combate a intemperança mental pela contenção dos impulsos inferiores. Procura dar a cada pessoa que o cerca o que lhe pertence. Serve sem reclamações e evita o clima escuro da maledicência. Põe o espírito de serviço acima de suas preocupações individuais. Preserva, em suma, a própria paz. Oh, tudo isto é demasiadamente difícil. Concordo, observou o anjo, e elevação demanda esforço, mas o meu irmão não inspira a claridade do alto. Ora, aventou o doente, um tanto desencantado, como agir, dentro de tais normas, em ambiente refratário aos nossos ideais. Não tolero exigências, nem aceito cooperação incompleta. E se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, segundo a meu modo de ver, como tributar-lhes consideração respeitosa? Não compreendo a justiça inoperante. Além disto, no círculo doméstico, sou infenso aos desaforos de quantos me acompanham na vida. Dou-me, com muito mais harmonia, com estranhos. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente e não cedo um centímetro em meus pontos de vista. Se preferem a guerra aberta, que fazer se não aceitá-la? O mensageiro esboçou um sorriso discreto e continuou. Se sua posição no lar e no trabalho é tão perigosa, vejamos seu campo social. Busca entrosar-se com os seus semelhantes. Dedica-se a algum serviço de benemerência. Recebe os sofredores com bondade e esquece facilmente o ataque dos maus. Consegue imunizar seu cérebro e seus nervos contra a influência das forças tenebrosas. Vive com moderação para afastar a indesejável vinheta da inveja, exemplificando a correção para que os tentáculos da calúnia não lhe atinjam a mente. Age, em tudo, com prudência, justiça e solidariedade fraternal, a fim de que o despeito e a inconformação não lhe ameacem a sementeira do bem. Consagra simpatia aos infortunados, ajuda os que erram e procura descobrir o verdadeiro necessitado, contrariando, por vezes, suas próprias inclinações. Sabe ser o médico de si mesmo, auxiliando os aflitos do caminho, para que as emissões benéficas do agradecimento o amparem e curem. Respeita os outros, de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas. O implorante passou do desapontamento à revolta e objetou. Afinal, estou muito distante de tal perfeição. Impossível ser anjo, entre espíritos satânicos. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Em geral, os sofredores são mais preguiçosos que propriamente infelizes.
Não sei aturar gente má e acredito que a justiça não existe senão para essa espécie de criaturas. Se me não defender contra os vizinhos, acabarão por esmagar-me. Fitou no interlocutor divino os olhos enfadados e rematou. Justamente por viver enfermo e desalentado é que venho rogar-lhe auxílio. Mas, explique-se. Que pretende, então? Não és, anjo sublime, o administrador da restauração. Quero o reajustamento da vida, um milagre do socorro celestial. Oh, sim, suspirou o emissário, você também está esperando uma violência de Deus. E, desvencilhando-se do sofredor, despediu-se, calmo. Devia atender a outros setores de assistência. Massas angustiadas aguardavam no mais além. Oh, abandonas-me, desamparas-me, gritou o pediste singular, sob forte irritação, o próprio céu me detestara. O mensageiro angélico, entretanto, esclareceu, sereno. Você ainda não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Antes de moça intervenção em sua estrada, e sofrimento terá grandes que fazeres ao pé de seu roteiro. E, acenado para ele com a destra fraterna, concluiu. Noutro século, encontrar-nos-emos outra vez. 13 Como tratar médiums? Você pergunta a mim, espírito desencarnado, qual a maneira adequada de tratar os médiums. Alega que muitos passaram por seu clima individual, sem que pudesse compreendê-los. Começam a tarefa, entusiásticos, e, lestos, abandonam a sementeira. Alguns sustentam o serviço por algum tempo, outros, contudo, não vão além de alguns meses. Muitos se afastam, discretos, recuando deliberadamente, ao passo que outros tantos resvalam, monte abaixo, atraídos por fantasias tentadoras. Afirmando seu amor à doutrina que nos irmana agora, você indaga com franqueza, como tratar essa gente, para que o espiritismo não sofra hiatos nas demonstrações da sobrevivência. Não tenho pretensões a ensaísta de boas maneiras. Malcriado quanto tenho sido, falece-me recurso para escrever códigos de civilidade, mesmo no outro mundo. Creio, todavia, que o médium deve receber tratamento análogo ao que proporcionamos a qualquer ser humano normal. Trata-se de personalidade encarnada, com obrigações de render culto diário à refeição, ao banho e ao sono comum. Deve atender a vida em família, trabalhar e repousar, respeitar e ser respeitado. Não guardará o talento mediúnico, a maneira de enxada de luxo que a ferrugem carcome sempre, mas evitará a movimentação intempestiva de suas faculdades, tanto quanto o ferreiro preserva a bigorna. Cooperará, com satisfação, no esclarecimento dos problemas da vida, junto aos estudiosos sinceros, todavia, não entregará seus recursos psíquicos à curiosidade malsã dos investigadores sem consciência, detentores de leviandade incurável, a pretexto de colaborar com os cientistas do clube dançante, que vazam comentários acadêmicos, entre um sorriso de mulher bela e uma dose de aguardente rotulada de uísque. Esta é uma definição sintética que me cumpre fornecer, de passagem, entretanto, já que você se refere ao amor que assegura consagrar ao espiritismo edificante, conviria sondar a própria consciência. Realmente, são inúmeros os companheiros que se precipitando à tarefa mediúnica ao resvaladouro do desencanto e do sofrimento, como andorinhas de voo alto, atiradas, semimortas, do firmamento ao bojo escuro do abismo. Vemos, no entanto, que se os pássaros, algumas vezes, descem ao círculo tenebroso, sob o fascínio de perigosa ilusão, na maioria dos casos caem mutilados sob golpes de caçadores inconscientes. Doloroso é dizer, contudo, quase todos os médiums são anulados pelos próprios amigos, sem maior consideração. O plano superior traça o programa de trabalho, benéfico e renovador. O funcionário da instrumentalidade concorda com os seus itens e dispõe-se a executá-lo, mas, escancarada a porta do serviço, a chusma de ociosos adensa-se-lhe em torno. Esqueçamos a fileira compacta dos investigadores e curiosos que transformam em cobaia o primeiro doente psíquico que lhe cai sob as unhas. As reclamações insaciáveis dos próprios irmãos de ideal são mais venenosas.
Identificando-as, somos forçados a reconhecer que os espiritistas modernos têm muito de aprender acerca do equilíbrio próprio, antes que o primeiro médium com tarefa definida possa cumprir integralmente sua missão. O intermediário entre os dois planos move-se com extrema dificuldade para entregar às criaturas terrestres a mensagem de que é portador. Se os adversários gratuitos recebendo-a pedradas de ironia, os afeiçoados principiam por erigir-lhe pedestal envolto em grossas nuvens de incenso pernicioso. O servidor inicia o ministério, quase sempre às tontas, embriagado pelo aroma ardiloso do elogio desregrado. Dentro em pouco tempo, não sabe como situar-se. Os adeptos e simpatizantes da causa se incumbem de convertê-lo em permanente motivo de espetáculo. Quando o exibicionismo não se prende à tentação de convencer os vizinhos, fundamenta-se em supostas razões de caridade. Intensifica-se a luta entre a esfera superior, que deseja beneficiar o caminho coletivo com a projeção da nova luz sobre a noite dos homens, e a arena terrestre, onde os homens cuidam de manter, com desespero, os seus interesses imediatos na carne. O responsável direto, pela ação mediúnica raramente segue marcha regular. Se permanece no serviço do ganha-pão digno, os companheiros se encarregam de perturbá-lo, chamando-o insistentemente para fora do reduto respeitável em que procura ganhar a vida com a nobreza e honestidade. Se mostra alguma instabilidade na realização, improvisam-se tribunais acusadores, ao redor dele, mas se revela perseverança no bem, surge, com mais ímpeto, o assédio de elementos arrasadores, ansiosos por derrubá-lo. Se permanece no posto, é obrigado a respirar solidão quase absoluta, de vez que as exigências do serviço se multiplicam, por parte dos companheiros de fé, enquanto seus domésticos e afins, em regra geral, dele se afastam, cautelosamente, por não haverem nascido com a vocação da renúncia. Passa a viver, compulsoriamente, as existências alheias, inibido de caminhar na própria rota. É compelido a ingerir, com o almoço, fluidos de desesperação e inquietude de pessoas revoltadas e intemperantes que o buscam, ostentando o título de sofredores. Debalde namora o banheiro com saudade de água salutar na pele suarenta, porque os legítimos e falsos necessitados da própria confraria lhe absorvem as horas, reclamando atenção individual. Trabalha no setor cotidiano de ação, sob preocupações e expectativas infindáveis da guerra nervosa. É quando consegue a estação de pouso noturno, alcança o leito de corpo esfalfado e a resistência em frangalhos. Se o vanguardeiro não retrocede, fustigado pelos demônios da imprudência e da insensatez e se não se faz presa de entidades maliciosas que o conduzem ao palco da triste figura, cabe-lhe o destino da válvula gasta prematuramente. Liga-se o aparelho radiofônico, entretanto, a mensagem chega rouquenha ou não pode enunciar-se. A máquina delicada estala e chia inutilmente. A eletricidade e a revelação sonora continuam existindo, mas o aparelho complicou-se, não pela lei do uso e, sim, pelos golpes do abuso. Compreende, acaso, o que estou comentando? A força espiritual e a contribuição renovadora dos missionários da sabedoria vibrarão junto de vocês, todavia, como se exprimirem convenientemente se os interessados perseguem os aparelhos registradores e os inutilizam, através da exaustão e do vampirismo, portadores da enfermidade e da morte. Como somos forçados a reconhecer, meu caro, é tão difícil encontrar médiuns aptos a lidarem com os espiritistas do primeiro século de codificação kardeciana, como é raro encontrar espiritistas que saibam lidar com eles. 14. A orientação cristã. Na sessão de conforto educativo, o consulente percebeu que o benemérito orientador espiritual se incorporara a médium em transe, e, logo que o abnegado mentor terminou a preleção sobre tema evangélico, pediu licença para rogar-lhe conselhos. Pois não, meu filho! Exclamou o espírito amigo, generosamente, estou aqui para ouvi-lo, abra seu coração. O cavalheiro, que principiou tímido, inclinou-se para o benfeitor, exibindo gesto filial, e começou. Meu santo protetor, estou exausto. Sinto-me tão necessitado de orientação como o sedento precisa de um gole d'água. Perdi os bens que me eram mais caros. Trago a saúde arruinada e, embalde, perâmbulo através de clínicas custosas.
O fígado não funciona normalmente, os rins ameaçam-me a cada hora, o coração, como louco, bate desregulado. De organismo semi-morto, minha família relegou-me ao abandono. Minha parentela desapareceu. Tenho irmãos consanguíneos que poderiam, de certo, amparar-me, contudo, fogem de mim, qual se eu fora criminoso impenitente. Semelhante situação era, entretanto, suportável. Acontece, porém, que minha esposa fugiu de mim, após 16 anos de convivência, deixando-me irremediavelmente desconsolado. Ai, meu benfeitor, acentuou, lacrimoso, como atender a problema tão aflitivo. Sou um fantasma errando, em vão, em busca de paz. O lar vazio é meu tormento infernal de cada minuto. Meu azar não parou aí. Antipatizando-se comigo, meu chefe de trabalho expulsou-me sem caridade, faz 2 semanas. Chamou-me, áspero, despejou sobre ruim um montão de palavras agressivas e cerrou-me as portas da casa que servi por mais de 7 anos consecutivos. Sou o mais infeliz dos homens. Já intentei contra a vida. No entanto, parece que ainda nisso me persegue a má sorte, porque todas as minhas tentativas falharam. Todas as oportunidades de melhoria são vedadas a mim. Que fiz, meu santo benfeitor, para merecer tantas desgraças? Estarei, porventura, esquecendo de Deus? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O instrutor desencarnado afagou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e considerou. Tenha paciência, filho. Não há efeito sem causa. O pedinte cobrou novo ânimo e implorou. Inspira-me, devotado protetor. Orienta-me. Não me abandones. Que deseja que eu faça? Indagou o mensageiro espiritual. Traça-me roteiro certo. Meu destino é um novelo embaraçado. Aconselha-me, em nome de Jesus. Do Mestre que desceu das alturas, a fim de nos servir e salvar. Sim, gemeu o interpelado. Então, meu filho, volte ao princípio e retifique a própria senda. O Pai concedeu a você uma saúde harmoniosa. No entanto, porque asfixiou os rins com os drinks irritantes, em que se baseou para consumir largas forças em noitadas de prazer sem significação. Ainda é tempo de reconstruir. Esqueça os venenos diários que lhe desgastam as energias, lentamente, através de um copinho aparentemente sem importância, e imprima ritmo regular à sua experiência de homem na Terra. Procure, outrossim, as boas graças da família, assinando um armistício de boa vontade. Você alude ao abandono dos parentes, mas não se refere ao escárnio que votou a todos eles, quando a sua posição melhorou no banco em que trabalhava. Esqueceu facilmente os deveres de solidariedade fraternal e chega ao ponto de acusar os outros. Regresse, qual filho pródigo, e revele sincera humildade diante de todos. Peça desculpas para as suas faltas, seja carinhoso e bom. Quanto à esposa, que dizer? Você olvidou a tirania doméstica de que seu coração voluntarioso abusou vastamente. A mulher, sentinela de seu lar e mãe de seus filhos, não é um animal que deva ser tratado a dinheiro e palavrões. Decorridos mais de 3 lustros de sacrifício incessante, a pobrezinha não resistiu e afastou-se. Procure-a, nutrindo verdadeiro arrependimento pelos seus erros voluntários e involuntários. Penitencie-se. Peça perdão pelo passado de sombras e guarde suas lágrimas a fim de selar junto dela seus novos compromissos de redenção. Quanto ao seu campo de serviço, se você deseja orientar-se em Jesus, torne ao seu chefe e rogue-lhe desculpe o seu procedimento impensado. Busque agir na pauta dos homens corretos, sem trair as obrigações de gentileza e reconhecimento para com quem se fez credor de seu respeito, carinho e gratidão. O consulente sofredor enxugou o pranto, talvez ferido no amor próprio, e, depois da palavra do orientador encerrando a reunião em sentida prece, dispersou-se o grupo, notando eu, porém, que o cavalheiro, declaradamente tão infeliz, não pronunciou nem mais uma frase. Jamais me esqueci da orientação nobre e bela, doce e franca, que lhe foi ministrada pelo sábio da espiritualidade superior, mas não sei se foi aproveitada. Voltando, entretanto, ao templo de oração em que vi cair semelhante bênção, debalde procurei o irmão desditoso, que ali não voltou, nunca mais.
15 O candidato apressado. Quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre, a pequena distância, junto às margens do Jordão, eis que se aproxima jovem e piedoso senhor de terras, interessado em aderir ao reino do céu. Resoluto, avançou para o apóstolo e indagou. Em verdade, o Messias é portador de uma boa nova. O seguidor do Nazareno, mostrando imensa alegria no olhar cândido e lúcido, informou, feliz. Sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos, com ele, o mundo renovado, nem opressores, nem vítimas, e, sim, irmãos, filhos do mesmo Pai. A que lema ele obedece? Inquiriu o rapaz, dono de extensa propriedade. O amor a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos, respondeu Tiago, sem titubear. E a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. O programa? Cooperação com o Pai Supremo, sob todos os aspectos, em favor do mundo regenerado. O objetivo? Felicidade para todas as criaturas. Que diretrizes estatue para os momentos difíceis? Perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem, até ao fim da luta. Espera vencer sem exército e sem armas. O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade, na salvação da terra. E, mesmo assim, admite a vitória final. Sem dúvida, nossa batalha é a da luz contra a sombra, dispensa a competição sangrenta. Que pede o condutor do movimento, além das qualidades nobres mais comuns. Extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço rico exibiu estranho fulgor nos olhos móveis e perguntou, após ligeira pausa, acredita possível meu ingresso no círculo do profeta? Como não? Exclamou Tiago, doce e ingênuo. E o rapaz passou a monologar, evidenciando sublime idealismo. Desde muitos anos, sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Fenece o povo escolhido, como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente, em que os legionários consomem os escravos. Enquanto isto, Israel dorme, imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou. Tiago assinalava-lhe os argumentos, deslumbrado. Nunca vira entusiasmo tão vibrante em homem tão jovem. O Messias Nazareno, prosseguiu o rapaz, em tom beatífico é o embaixador da verdade, e, indispensável segui-lo na santificação. O Templo de Jerusalém é a casa bendita de nossa fé, entretanto, o luxo desbordante do culto externo, regado a sangue de touros e cabritos, obriga-nos a pensar em castigo próximo. Cerremos fileiras com o restaurador. Nossos antepassados aguardavam-no. Aproximemo-nos dele, a fim de executar-lhe os planos celestiais. Demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu, acrescentou. Não posso viver noutro clima. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Desvencilhou-se do cabaz de uvas amadurecidas que sustinha na mão direita e gritou, não perderei mais tempo. Afastou-se, lépido, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar as passadas largas. Marcos, o evangelista, descreve-nos o episódio, no capítulo 10, encontrando-se a narrativa nos versículos 17 a 22. Pôs-se o rapaz a caminho e chegou, correndo, ao lado de Jesus. Arfava, cansado. Pretendia a imediata admissão no remo do céu e, ajoelhando-se, exclamou para o Cristo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou-o, sem surpresa, e interrogou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Diante da insistência do candidato, indagou o Senhor quanto aos propósitos que o moviam, esclarecendo o rapaz que, desde a meninice, guardara os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara e honrava pai e mãe em todos os dias da vida.
Terminando o ligeiro relatório, o jovem inquiriu, aflito: Posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre, porém, sorriu, e explicou: Uma coisa te falta. Vai, dispõe de tudo o que te prende aos interesses de vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás, assim, um tesouro no céu. Feito isto, vem e segue-me. Foi, então, que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. Num momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se, em definitivo, passo a passo, muito triste. 16 A perda irreparável. À frente dos candidatos à nova experiência na carne, o instrutor espiritual esclarecia, paternalmente: Não percam a tranquilidade em momento algum, na reconstrução do destino. Em plena atividade terrestre, é imprescindível valorizar a corrigenda. O erro não pode constituir motivo para o desânimo absoluto. O desengano vale por advertência da vida e, com a certeza do infinito bem, que neutraliza todo mal, após aproveitar-lhe a cooperação em forma de sofrimento, o espírito pode alcançar culminâncias sublimes. O Pai somente concede a retificação aos filhos que já se apropriaram do entendimento. Usem, pois, a compreensão legítima, em face de qualquer provação mais difícil. A queda verdadeiramente perigosa é aquela era que nos comprazemos, entorpecidos e estacionários. Reerguer-se, por recuperar a estrada perdida, será sempre a não meritória da alma, que o tesouro celeste premiará com o descortino de oportunidades santificantes. A serenidade deve presidir aos mínimos impulsos de vocês na tarefa próxima. Seria as fontes da ponderação individual, o rio da paz jamais fertilizará os continentes da obra combativa. É indispensável, por isso, recordar o caráter precário de toda posse na ordem material. O tempo, que é fixador da glória dos valores eternos, é corrosivo de todas as organizações passageiras, na Terra e noutros mundos. Todas as formas, com base na substância variável, perecerão no que se refere à máscara transitória, dentro dos jogos da expressão. Conservando-se atentos aos imperativos de marcha pacífica, não se esqueçam, sobretudo, de que todo o equipamento de recursos humanos é substituível. Todos os quadros que vocês integrarão se destinam ao processo educativo da alma. Em breve, estarão soterrados nos séculos, como todos os espetáculos de que participamos nas paisagens que se foram. A lei de substituição funciona diariamente para nós todos. Cada testemunho incompleto, cada lição imperfeita, serão repetidos tantas vezes quantas forem necessárias. A própria natureza, na crosta do mundo, instruí-los a diferentemente ao vai-vem das situações e das coisas. Primavera e inverno renovam-se para a comunidade dos seres terrestres, nos diversos reinos, há milhares de anos. As influências lunares se rearticulam, de semana a semana, difundindo o magnetismo diferente da luz polarizada. Nos círculos planetários, infância, juventude e velhice dos corpos funcionam igualmente para todos. Qual ocorre na zona das formas temporárias, prepondera a substituição na ordem espiritual. Quem não dispõe de parentes consanguíneos, com boa vontade encontrará família maior nos laços humanos. Se vocês não puderem suportar o clima de uma bigorna, encontrarão acesso à carpintaria e, em qualquer casa de ação edificante, desde que se inspirem no ideal de servir, serão aquinhoados com as possibilidades de realizar intensivamente, na sementeira e na seara do bem. Nas artes e nas ciências, receberão todos vocês a bênção de aprender e reaprender, de experimentar e recapitular incessantemente. Nas circunstâncias, aparentemente mais duras, ninguém entregue o espírito ao desespero. Tal qual a alvorada que faz a luz resplandecer além das trevas, a oportunidade de reajustamento, reabilitação e ascensão brilhará sempre sobre os abismos nos quais nos precipitemos, desavisados e incautos. Guardem a paz inalterável, porquanto, ao longo do problema esclarecido e do caminho trilhado pelos seres mortais, tudo será reformado e substituído.
O orientador mostrou diferente brilho nos olhos e acrescentou: há, porém, no decurso de nossas atividades uma perda irreparável. Com exceção dos valores prevalecentes na jornada evolutiva, é esse prejuízo a medida que define a distância entre o bom e o mal, entre o rico e o pobre, entre o ignorante e o sábio, entre o demônio e o santo. Semelhante lacuna é impreenchível. Deus dispôs a lei de tal modo que nem mesmo a justiça dele consegue remediá-la, em benefício dos homens ou dos anjos. Ante a expectação dos ouvintes, o instrutor esclareceu. Trata-se da perda do dia de serviço útil, que representa ônus definitivo, por distanciar-nos de todos os companheiros que se eximem a essa falha. E enquanto os aprendizes se entreolhavam, admirados, o mentor paternal concluiu. Ajudando-nos na preservação da paz, Jesus recomendou-nos: contemplai os lírios do campo. Entretanto, para que não zombemos do profundo valor das horas, foi ele mesmo quem nos advertiu. Caminhai enquanto tendes luz. 17 Remédio contra tentações. Instado por um cristão novo de Jerusalém, que se fazia portador de preciosos títulos sociais, desejoso de ouvi-lo quanto a remédio eficaz contra as tentações, Simão Pedro, já velhinho, explicou sem rebuços. Certo homem de Gaza, que amava profundamente o Senhor e lhe observava, cauteloso, os mandamentos, após cumprir todos os deveres para com a família direta, viu-se, na meia-idade, plenamente liberto das obrigações mais imediatas e, porque suas aspirações mais altas fossem as de integração definitiva com o Altíssimo Pai, consagrou-se à contemplação dos mistérios divinos. Recolheu-se à oração e à meditação exclusivas. Extasiava-se diante das árvores e das fontes, perante o lar e o céu, louvando o Criador em cânticos interiores de reconhecimento. Tão maravilhosamente fiel se tornara ao poder celestial, que as forças divinas permitiram ao espírito das trevas aproximar-se dele, qual aconteceu, um dia, a Jobe, na segurança de sua casa em Rus. O rei do mal acercou-se do crente perfeito e passou a batalhar com ele, tentando enegrecer-lhe o coração. Após longos dias de conflito acerbo, o aspirante ao paraíso implorou ao Eterno, em soluços, lhe fornecesse recurso com que esquivar-se a tentação. Suplicou auxílio com fervor tão intenso, que o misericordioso, através de um emissário, aconselhou-o a cultivar a terra. O piedoso devoto atendeu à ordem, rigorosamente. Adquiriu extensos lotes de chão, preparou sementeiras e adubou-as, protegeu grelos tenros, dividiu as águas com inteligência, tomou a colaboração de regular exército de servidores e, vindo o perverso dominador, tão ocupada lhe encontrou a mente que foi obrigado a adiar a realização dos escuros propósitos. O aliado de Deus agiu com tanto brilho que, em breve, a propriedade rural de que se fizera fiador converteu-se em abençoado centro de riqueza geral, a produzir, mecanicamente, para a fartura de todos. Atendida a designação que procedia do alto, o mordomo voltou a repousar e o malvado se lhe abeirou dos passos, novamente. Outro combate silencioso e o devoto suplicou a intervenção do Altíssimo. Manifestando-se, por intermédio de devotado mensageiro, recomendou-lhe o Pai bondoso fiar a lã dos rebanhos de ovinos que lhe povoavam as pastagens, e o beneficiado do conselho celeste observou fielmente a determinação. Movimentou o pessoal, selecionou carneiros, adquiriu teares e agulhas, fez-se credor de larga indústria do fio e, chegando o maligno, notou-o tão ocupado que, sem guarida para provocações, se refugiou à distância, aguardando oportunidade. O esforço do missionário, em poucos anos, imprimiu grande prosperidade ao serviço fabril, dispensado-o de maiores preocupações. Reparando o livre, regressou o gênio satânico, rearticulou-se a guerra íntima. O aprendiz da fé recorreu à prece e outra vez implorou medidas providenciais ao doador das bênçãos. O poderoso, exprimindo-se por um anjo, induziu-o a moer grãos de trigo para benefício comum. Voltou o favorecido ao trabalho e construiu, utilizando o concurso de muita gente, valiosos moinhos, suando, à frente de todos, na fabricação de farinhas alvas.
tornando o dragão das sombras e percebendo-lhe tão grande preocupação na atividade salvadora, retirou-se de novo, constrangido, espreitando ocasião mais oportuna. Com o êxito amplo do servo leal, novo descanso abriu-se para ele e Satanás retornou, furioso, à batalha pela posse de sua vida. O piedoso discípulo da salvação refugiou-se na confiança em Deus e o Todo-Amantíssimo, por outro enviado, aconselhou-o a erguer um pomar, em benefício dos servidores que lhe seguiam a experiência. Retornou o crente ao serviço ativo e tão entregue se achava às responsabilidades novas que o perseguidor se viu na contingência de retroceder, na expectativa de ensejo adequado. A fidelidade conferiu ao trabalhador operoso novas bênçãos de merecida prosperidade e o apaziguamento lhe felicitou o caminho. Quando se fichava o crente, despreocupado e feliz, na beatitude, a fim de melhor agradecer as dádivas divinas, eis que ressurge o maldito, convocando-o a retomar o duelo oculto. O devoto, entretanto, compreendendo, por fim, as lições do Senhor, não se internou em novas rogativas. Envolveu-se no serviço útil ao mundo e aos semelhantes, até ao fim de seus dias, quando partiu da terra ostentando a coroa da eternidade. O ouvinte sorriu, algo apreensivo, e o velho Pedro, calejado no sofrimento e no sacrifício, terminou, muito calmo. O único remédio seguro que conheço contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. E deu por fim da fraternal entrevista. 18 O devoto incompreensível. Ante o céu claro escuro do crepúsculo, o devoto extasiado rogava ao Altíssimo: Senhor, abri-me os celeiros da prosperidade espiritual. Preciso crescer mentalmente, para servir-vos. Sinto, Pai, que minhas forças jazem adormecidas. Que fazer por elevar-me? Disponho de elementos materiais suficientes com que prover as exigências da vida. No entanto, no fundo, reconheço-me desalentado e abatido. Quero vibrar em vosso infinito amor, dedicar-me à procura infatigável de vossos dons de sabedoria, contudo, intimamente, demoro-me na indecisão do viajante que se vê desamparado sob a neblina espessa. Ó magnânimo Pai, não me deixeis dormitar à margem do caminho. Não sou ignorante das coisas sagradas. Sei que é imprescindível trabalhar na iluminação de nós mesmos para que o mundo seja finalmente redimido. Estou informado de que a vossa vontade impera sobre a nossa, mas aprendi, desde muito tempo, que a nossa colaboração individual é indispensável na execução dos programas salvadores. Todavia, como avançar se me faltam recursos ao espírito? Ajudai-me na superação de mim mesmo, auxiliai-me a rasgar a venda que me impede a contemplação de vossa gloriosa luz, impressa em todos os quadros da vida. Não me desampareis. Sou vosso. Pertenço-vos. Dilatai-me o entendimento, dai-me ocasião de revelar o aproveitamento das bênçãos que já me concedeste, facilitai-me a demonstração das dádivas com que me aquinhoastes. Aguardo-vos a manifestação paternal, descerrai para mim as fontes da graça, alcançado genitor que, de há muito, lutava a fim de que minha compreensão, se expanda e cresça. Sejam executados os vossos desígnios. Recordando a saudação do anjo, na formosa narrativa do Evangelho de Lucas, repetiu o pensamento de Maria. Cumpra-se no escravo a vontade do Senhor. Depois da prece, levou o lenço aos olhos e enxugou as lágrimas que a contrição lhe trouxera. A noite começava a enfileirar constelações no campo celeste. Retomou, então, o caminho do lar, reconfortado. Orara com fervor e aguardava a bênção divina para o próprio engrandecimento. Antes, porém, de transpor o jardim doméstico, eis que a esposa, aflita, vem ao encontro dele. Um dos filhos, molestado por estranha cólica e atendido pelo médico, submeter-se-ia à delicada intervenção cirúrgica, em breves horas. Atordoado, como se alguém lhe houvesse desfechado tremendo golpe no crânio, não voltara ainda a si, quando um servidor de confiança, palidíssimo, se lhe gostou à frente, notificando que o maior depósito de algodão de sua propriedade fora inexplicavelmente incendiado. Não puderam situar a procedência do fogo que lavrara, implacável, enquanto encontrou combustível. O devoto fez força para não cair.
O sangue concentrava-se-lhe no cérebro, aos borbotões. Estava muito distante do próprio domínio. A mente vagueante parecia incapaz de exercer qualquer direção construtiva sobre o pequeno mundo fisiológico. Contudo, não movera os pés. Nesse comenos chega, suarenta, velha tia, excessivamente nervosa, comunicando-lhe que o pai agonizava em cidade próxima. O devoto esqueceu que a bondade divina podia curar-lhe o filho, conferir-lhe novo algodoal mais rico e mais extenso e proporcionar merecido repouso ao cansado genitor que, de há muito, lutava e padecia na terra. Num minuto aquele homem se transformou. Ele que rogara aos céus recursos para iluminar-se, para dilatar-se mentalmente, para crescer em conhecimento e virtude e engrandecer-se para a vida imperecível, ao invés de receber os testes divinos, com fortaleza e serenidade, a fim de melhor e mais plenamente aproveitar a oportunidade de elevação, gritou, acabrunhado. Onde está Deus que me não ouve as orações? Sou um desventurado, o mais infeliz dos homens. E caiu no leito vencido, quando a luta apenas começava, fugindo às possibilidades de crescimento espiritual para cair nos sedativos de um médico. Registrando-lhe a experiência, de perto, na condição de amigo desencarnado, reconheci que quase todos os crentes, ao suplicarem a proteção do céu, não pretendem, no fundo, respirar o clima superior da verdade e da luz. O que pleiteiam, sem dúvida, é a posição de orquídeas na estufa celeste.